Estamos ao vivo, mais uma vez, pela AGE, Academia de Gestão da Emoção. Meu nome é Nayara, sou psicóloga e com muita alegria eu estou aqui com o Dr. Augusto Cury para falar sobre o amor sustentável. Dr. Augusto, uma pergunta. Primeiramente, boa noite. Né? Boa noite, olá amigos, que honra estar com vocês mais uma vez. E falando para todo o Brasil e também para os nossos alunos da Academia de Gestão da Emoção. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado, Nayara. Uma dúvida, enquanto todo mundo fala sobre amor, por que você defende o amor sustentável? Qual que é a diferença entre o amor e o amor sustentável? Essa é uma pergunta muito interessante. Não basta amar. Uma pessoa que ama, ela pode se decepcionar nos focos de tensão. Alguém que não corresponde às suas expectativas, ou então, no momento de estresse, pode frustrá-la, às vezes, em alguns momentos, pode elevar o tom de voz, criticá-la, pode até, em certos momentos, dizer palavras inapropriadas. Bom, se nós amarmos apenas com um amor que tem conteúdo emocional e não com amor sustentável, nós vamos ter dificuldades de dar descontos para os outros. Nós vamos cobrar muito, vamos exigir o que os outros, às vezes, não podem dar. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que devemos gravitar na órbita das críticas, submeter a algum tipo de violência. Pelo contrário, o amor sustentável, ele nasce no terreno da liberdade, da espontaneidade e da não violência, mas nasce também no terreno da tolerância. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque você é imperfeito e vai conviver com pessoas imperfeitas. Você vai decepcionar quem ama e, em alguns momentos, você será decepcionado ou decepcionada. Quando você ama com amor sustentável, você brinca mais, ou seja, você dá risadas de alguns erros suportáveis, você exige menos e abraça mais. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em exigir menos das pessoas? Nós temos uma necessidade neurótica, uma necessidade ansiosa, de querer que os outros preencham todas as nossas expectativas. Por exemplo, quando as pessoas estão diante de um religioso, então eles estão declarando o seu amor publicamente, eles dizem com muito desprendimento na saúde, na doença, ou pelo menos confirmam na tristeza, na alegria, na miséria e na abundância, eles vão se amar. Mas quando chegam os focos de estresse, o problema é que não apenas o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, o eu, que é a identidade básica, é o centro autônomo do psiquismo humano, ele não apenas está em cena. Existem alguns copilotos, alguns fenômenos inconscientes que não foram estudados por brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, os existencialistas Sartre, Nietzsche, Kierkegaard. Eles usaram suas teorias, eles usaram o pensamento, os seus conceitos, suas teses, para construir suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento e nem os fenômenos que leem a memória em milésimos de segundos e que nos tornam homo sapiens. Então, por isso, também não perceberam que existem muitas armadilhas mentais. Por exemplo, quando alguém te frustra, no exato momento em que ocorre a frustração, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Não é o eu que entra em cena e fala, bom, meu filho me frustrou, a minha parceira me frustrou, meus colaboradores me frustraram. Não é o eu que entra em cena. No cérebro as coisas ocorrem numa velocidade tão espantosa que o primeiro ato chama fenômeno da autochecagem, ou gatilho da memória. Ele dispara-se quase que na velocidade da luz, costumo dizer. Claro que é uma reação química, mas a velocidade é espantosa. E ele vai abrir as janelas, ou os arquivos da memória.
Diante de uma frustração ou qualquer estímulo estressante, o grande perigo é abrir uma janela traumática ou killer. E o volume de tensão faz com que o terceiro fenômeno, então primeiro, gatilho da memória, segundo, janela da memória, no caso, janela traumática ou killer, terceiro, âncora da memória. Se o volume de tensão for muito grande, âncora da memória. Âncora da memória. Isso. Por exemplo, um navio, ele ancora ou é fixado por uma âncora. Sem uma âncora, o navio fica à deriva. Isso. Também na nossa memória, nós precisamos ter foco de leitura. A âncora precisa se fixar para podermos observar, analisar detalhes, ter consciência crítica. Agora, se a âncora se fixar numa janela traumática ou killer, eu citei o caso de uma frustração, o volume de tensão pode ser tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, milhares de outros arquivos, portanto, milhões de informações não são acessadas para se dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É neste momento que muitos casais que prometeram que se amariam, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eles esquecem das suas promessas, porque não é o eu que entra em cena no primeiro ato do teatro mental, são os fenômenos inconscientes. Detonou o gatilho, abriu a janela aquilo, o volume de tensão, fechou a âncora, fechou o circuito da memória e as pessoas elevam o tom de voz, criticam excessivamente, apontam falhas e começam a se digladiarem, mesmo, reitero, que prometeram se amar. Onde está o amor? É um amor não sustentável. O amor sustentável, ele exige que você pense antes de reagir. Exige que você, ao invés de ser escravo das frustrações, você faz a oração dos sábios, o silêncio proativo. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Por que me frustrou? Em que circunstância me frustrou? Será que ele ou ela não estava machucado, ferido ou tenso? Não devo dar desconto? Devo eu comprar aquilo que não me pertence? Ou seja, comprar o estímulo estressante? Sinceramente, no mundo todo, as pessoas elas conhecem o amor emocional, mas não um amor inteligente. Por isso que é muito fácil que, sem gestão da emoção, as pessoas comecem o relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Eu acho muito importante frisar que você desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, né, mais conhecida como a TIM, que auxilia, né, com essas ferramentas de gestão da emoção, as pessoas a lidarem melhor com o seu eu, a se conhecer mais, em camadas mais profundas. Agora, lembrando sempre, só retomando algumas coisas importantes, tudo isso é registrado pelo fenômeno RAM. Você... O biógrafo do cérebro. Você já escreveu sua biografia? Em meus treinamentos eu sempre faço essa pergunta. Acabei de fazer para 1000 mães, num congresso de mães, no Maxud Plaza em São Paulo. Quem já escreveu sua biografia? Raramente alguém diz que escreveu, mas não é verdade. Você é biografado todos os dias por um biógrafo não autorizado e implacável. Cada pensamento inteligente ou aterrador, dramático, será registrado. Cada emoção que te relaxa ou te deixa angustiado ou depressivo também é registrado. Portanto, todos os dias, milhares de pensamentos e também dezenas ou centenas de emoções são registradas. Consequentemente, vamos formando as páginas da nossa personalidade, ou seja, os arquivos mais importantes. Eu fiz mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E eu me perguntava, por que não havia uma linha direta? As pessoas que eram apaixonadas, se amavam, beijavam um ao outro e lutavam tanto para ficar juntos, enfrentavam tempestades, crise financeira, às vezes o mau humor de pai, mãe, sogro, sogra, enfim, para ficar juntos. E às vezes elas, com o passar do tempo, se digladiavam e destruíam o relacionamento. E outras vezes havia pessoas que não se amavam tanto, eles aparentemente não se amavam tanto, não tinham aquela paixão ardente, era uma coisa mais branda e mais calma, mas tinha um amor que se renovava, que crescia ao longo do tempo. Eles intuitivamente trabalharam um amor sustentável. E o amor sustentável exige que você elogie pelo menos 3 vezes por dia quem você ama. Todos os dias. Ah, mas eu casei com um homem muito complicado.
minha filha, se você escolher um homem muito complicado para viver, você não deve ser tão fácil. Ele vai ficar mais difícil se você, todos os dias, criticá-lo. Então, mude a política, use gestão da emoção. Ao invés de apontar falhas, comece a observar características, ainda que diminutas, dignas de aplausos. Aplaude. Aplauda o seu parceiro, aplauda a sua parceira, aplauda os seus filhos. Eles são suas celebridades. Ah, mas eles são muito ansiosos. Mas eles vão fazer de vez em quando 10, 15 segundos de silêncio e ter atitudes altruístas. Neste momento, por favor, diga: obrigado por você existir, você é incrível, tenho orgulho de ser seu pai ou sua mãe. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um amor sustentável. E esse é meu grito de alerta no mundo todo, onde eu sou publicado em mais de 70 países. Não basta amar, é necessário amar com inteligência e é necessário entender as armadilhas da mente. Como eu sempre digo. Eu acho que uma armadilha muito importante para você explicar também é a psicoadaptação. Por quê? As pessoas se psicoadaptam a só criticar e esquecem de elogiar. Como sair do cárcere da psicoadaptação? Bom, psicoadaptação é um fenômeno, é um dos primeiros fenômenos que eu descobri. Eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre o funcionamento da mente, o processo de construção de pensamentos, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, os papéis do eu como gestor da mente humana e o programa de gestão da emoção. Bom, 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. Um dos fenômenos que mais me impactaram durante minha produção de conhecimento, quando eu analisava os meus pacientes, quando interpretava os seus comportamentos, quando os ajudava com técnicas psicoterapêuticas e até prescrevia, por exemplo, tranquilizantes ou antidepressivos, era o fenômeno da psicoadaptação. A psicoadaptação é uma incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor perante a exposição do mesmo estímulo. Existe uma psicoadaptação saudável. Por exemplo, se uma mãe perdeu um filho, se ela não se psicoadaptar à perda positivamente, ela vai paralisar a sua dor no velório do seu filho. Ela vai paralisar, na verdade, a sua emoção no velório do seu filho, ela vai gravitar na órbita da perda e ela não vai entender que a melhor maneira de homenagear quem nós perdemos não é se deprimindo, se punindo e procurando mil porquês, mas proclamando no silêncio de nossas mentes: por amor a você, eu vou ser mais feliz, meu filho. Se você perdeu seu pai, sua mãe, por amor a você, papai ou mamãe, eu vou dar o melhor de mim para os outros serem felizes. Eu vou abrir o leque da minha mente para superar a minha angústia e vou homenagear você todos os dias, cada minuto, cada dia que eu convivo com você. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de gravitar na órbita da dor e da perda. A psicoadaptação, então, ela oxigena a nossa mente. Você nunca vai deixar de sentir saudade e nunca deve deixar de sentir saudades. Um computador jamais sentirá solidão e saudades. A inteligência artificial nunca chegará nesse nível de complexidade, porque isso faz parte da emoção humana, do psiquismo humano. Bom, agora existe uma psicoadaptação doentia, que é aquela em que nós psicoadaptamos as pessoas. Por exemplo, nossos filhos, quando eles não falam, nós queremos falar com eles. Falamos muito. Mas com o passar do tempo, quando eles aprendem a falar, milhões de pais se calam, nós nos calamos. Quando os filhos mal sabem sorrir, os pais tiram o terno da gravata, se tornam palhaços. Mas quando eles, na pré-adolescência e adolescência, precisam do palhaço, ou seja, de uma pessoa bem-humorada, os pais se tornam críticos, apontadores de falhas, aptos para conviver com máquinas. Engessam, né? Engessam. E não para formar mentes brilhantes, não celebram acertos, não consegue dizer, eu tenho orgulho, como ele disse, de ser seu filho, de ser seu pai, sua mãe, o que eu posso contribuir para te tornar mais felizes? Os pais não brincam, não são bem-humorados, ou seja, nós nos psicoadaptamos às pessoas caras e elas se tornam comuns, nós deixamos de encantá-las e surpreendê-las.
A mesma coisa ocorre com os casais. No começo do relacionamento, tudo é festa. Tudo é há uma maravilhoso. suportabilidade. Eu estou ansiosa para ver meu namorado, eu fico feliz, todo dia eu penso em algo novo para fazer por ele, para ele. Exatamente, né? até quando moram juntos. Nossa. No começo é uma festa. É maravilhoso. A comida está um pouco Ô, meu salgada. amor, tá tudo bem se a comida tá salgada, não tem importância. Mas com o passar do tempo, O que acontece? se adapta. É um fenômeno inconsciente. As Exato. pessoas perdem o encanto e elas começam a perder a leveza e a suavidade. O amor deixa de ser sustentável e passa a ser um amor crítico, quase que insuportável. Olha, quem corrige 2 vezes a mesma pessoa com os mesmos termos é um pouco entediante. 3 vezes é medianamente entediante. Quem corrige 4 vezes Insustentável. é insuportável. Insuportável. Tá, tem milhões de casais que começam leves e se tornam pesados. Eles se tornam insuportáveis, porque são críticos demais. São pessoas que não sabem aplaudir, brincar, rolar no tapete e dizer, eu aposto em você, você errou, isso não funcionou, o ar-condicionado está com a temperatura mais baixa ou mais alta, mas está bom, vamos ver como é que nós podemos compor para poder... Ter resiliência, eu acho que é a palavra, né, doutora Viver de Augusto? maneira mais agradável. Mas a resiliência, Nayara, ela vem de um eu que é autor da própria história, um eu que tem consciência que ele não é perfeito, que é um ser humano em construção e que a pessoa com as pessoas com as quais convives também são seres humanos em construção. Quando eu assumo o papel de Deus, que eu estou sempre certo, ter a necessidade neurótica de que o mundo gravite na minha órbita, deuses não convivem com seres humanos, pelo menos os deuses que são radicais, nós, seres humanos, e o homem mais inteligente da história, como eu disse no livro O Homem Mais Inteligente da História, ele fazia de uma prostituta uma rainha, de um leproso um príncipe. Ele, se alguém batia numa face, ele dava outra face, e por isso quer dizer que ele não era subserviente, frágil, na verdade ele elogiava quem o decepcionava, por isso ele chamou Judas de amigo. Amigo, para que vieste? Nunca alguém tão grande elogiou uma pessoa que o frustrou tanto. Na verdade, ele estava detonando o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, provocando os fenômenos inconscientes a oxigenar a mente. Ele elogiou, detonou o gatilho, abriu uma janela light e a âncora não fechou o circuito e Judas Iscariotes, por exemplo, foi e atirou as moedas de prata e quase se torna um brilhante pensador. Agora, o que nós fazemos quando alguém nos decepciona, nos machuca, nos fere? Infelizmente, somos escravos dos fenômenos inconscientes. O nosso eu é marionete, o nosso eu é mal formado nas escolas de ensino fundamental no mundo todo, nas escolas de ensino médio, a não ser que tenha um programa de gestão da emoção. Isso. Por exemplo, existe a Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção, onde nós ensinamos crianças e adolescentes esses mecanismos, também ensinamos pais, os professores. Então, há mais de 1000 escolas aprendendo que eu devo elogiar antes de criticar, eu devo aplaudir os acertos, eu devo romper o cárcere da psicoadaptação para contemplar o belo, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Eu devo não comprar aquilo que não me pertence. Verifique se a escola do seu filho pratica o programa Escola da Inteligência. E nós estamos adotando com a Polícia Federal várias escolas públicas, algumas escolas públicas, que tem alto índice de violência, dando gratuitamente o programa Escola da Inteligência. Estamos adotando os orfanatos também, para dar gratuitamente para aqueles que foram abandonados, para que jamais eles se abandonem, para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Isso é maravilhoso. Pense nisso. Doutor Augusto, uma dúvida também. Tem muitas pessoas perguntando assim que eu não me sinto compreendida e também eu não entendo ninguém. Né? Eu não compreendo como posso conseguir ter um amor sustentável. Bom, acontece o seguinte, o pensamento consciente ele é virtual, ele não é real, como as pessoas frequentemente acreditam. Um pai quando dá uma bronca no filho, ele acha, é real ou virtual? O pai acha que o pensamento é real, ele julga, critica, ele constrange, pressiona, como se ele fosse capaz de entender exatamente o que o filho sente ou a filha sente. Os professores também, quando se estressam muito numa situação conflitante em sala de aula, às vezes expõem publicamente o erro de um aluno, que é outro erro mais dramático.
Nós devemos elogiar em público sempre e corrigir em particular, nunca fazer o contrário, e toda vez que formos corrigir, temos de elogiar a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro, para oxigenar a mente, para que eles possam se educar a partir das nossas observações. Bom, o que eu quero dizer é que o pensamento, por ser virtual, ele não dá direito das pessoas serem críticos excessivamente, serem pressionadores, apontadores de falha, como se fossem deuses, juízes que têm um julgamento irrefutável. O pensamento, por ser virtual, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Então você entende o outro a partir de si mesmo e não a partir dele mesmo. Então você tem de se esvaziar dos seus preconceitos, do seu tendencialismo, às vezes da sua arrogância, tem de se esvaziar da sua necessidade ansiosa de querer que os outros sejam a sua imagem e semelhança. Quando você se esvazia de si mesmo, você pode se aproximar daquilo que acontece dentro do outro, interpretar de maneira mais profunda. Mas no mundo todo, as pessoas não têm consciência que o pensamento é virtual. Na China, no Japão, na Europa, nas Américas, as pessoas acham que o pensamento lhes dá direito de estarem no trono. Toda vez que você está no trono apontando um dedo para alguém, você aponta 3 dedos para si. Por favor, se esvazie o máximo possível de si. Critique. Será que eu não estou sendo algoz, carrasco? Será que eu não estou cobrando demais as pessoas ao meu redor? Será que eu não estou cobrando demais de mim? Porque o pensamento, por ser virtual, milhões de pessoas, inclusive pessoas tímidas, cobram demais aquilo que não podem dar, não aceitam suas falhas, não conseguem se abraçar. Cuidado, toda vez que você cobra demais dos outros e cobra demais de si, você está atribuindo ao pensamento uma realidade que ele não tem. Ele não é real. Ele é uma interpretação da realidade sujeita a múltiplas distorções. Então você tem de ser mais generoso consigo. Se não for mais generoso consigo, como é que você vai desenvolver saúde mental? Se não for mais generoso com os outros, tolerantes, brincar, ser mais bem-humorado, como você vai contribuir com que os outros tenham mais saúde emocional? É impossível. Seremos carrascos dos outros e algozes de nós mesmos. Eu tenho mais uma dúvida para você, doutor Augusto. Por que sofremos tanto também com o comportamento dos outros? Bom, nós sofremos demais porque o nosso eu, ele não é trabalhado nas escolas do mundo todo, seja no ensino infantil, fundamental, médio e universidade, bem como na educação familiar, para ser protagonista da nossa própria história, para dirigir o nosso script. O nosso eu, ele é um resolvedor de problemas e um realizador de tarefas. Eu faço, eu vou, eu fico, eu recuo, eu avanço. Este eu, que é conjugado com o verbo, seja qual for, ele frequentemente é imaturo, emocionalmente infantil. Ele não consegue dar respostas inteligentes nas situações estressantes. O que é um eu maduro? Um eu maduro é um eu que se coloca no lugar do outro, é um eu que é generoso com os outros e consigo. O eu maduro é um eu que não compra aquilo que não me pertence. Se alguém me ofendeu, a minha paz vale ouro, o resto é pouco significante. Eu não sou obrigado a comprar as ofensas, as críticas injustas, as rejeições, mas no mundo todo a resiliência não é bem trabalhada porque as pessoas não desenvolvem, em primeiro lugar, um eu líder de si mesmo. E um eu maduro também contempla o belo, faz as pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Ele, metaforicamente, ele abraça as árvores, conversa com as flores, ou seja, ele dá atenção para a natureza, ele pergunta para os filhos, aonde eu errei e não soube, para parceiro ou para parceira, quais são os seus sonhos e os seus pesadelos, o que eu posso fazer para te tornar uma pessoa mais relaxada e mais realizada. Um eu mais maduro, ele é um poeta da vida. Ele pode não escrever poesias, mas vive a vida como uma verdadeira poesia. Maravilhoso. Tem momentos que você fala sobre a idade da emoção. Quantos anos você acha que tem a nossa emoção, doutor Augusto? Essa é uma outra questão e é outra tese que eu tenho defendido em todos os países que eu sou publicado. Qual a idade emocional? Ela é a mesma da idade biológica? Com certeza não. Olha, talvez mais de 90% dos casais,
eles estão num asilo emocional. São duas pessoas com uma idade avançada emocionalmente. Bom, quem reclama demais tem 10 anos a mais. Se tem, por exemplo, 30 anos de idade biológica, ele passa a ter 40 anos de idade emocional. Se é um apontador de falhas, ele tem mais 10 anos. Se tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, e a maioria das pessoas querem que todo mundo siga o seu ritmo frenético de pensar e de agir, tem mais uns 15 anos. Se sofre por antecipação, se cobra demais de si, cobra demais dos outros, vamos acrescentando mais 10, 15 anos. A maioria dos casais tem mais de 100 anos de idade emocional. Metaforicamente, são pessoas não leves, não relaxadas, não sabem brincar, não sabem aplaudir, não sabem chegar em casa e falar, pô, que bom estou com você, o que nós podemos fazer hoje? Vamos cozinhar juntos, vamos assistir um filme juntos, ou vamos visitar um amigo que faz muito tempo que a gente não vê, ou vamos cultivar flores. Ou seja, os casais, eles não sabem renovar o amor, porque o amor não é sustentável. Toda vez que o amor é desinteligente, é um amor que envelheceu rapidamente. E, sinceramente, há jovens com 20 anos de idade biológica que têm 90, 100 anos ou muito mais de idade emocional. Querem tudo rápido e pronto, são imediatistas, não sabem relaxar e contemplar o belo. É porque eles têm prazeres, né, muito curtos, né? A internet dá picos de prazer, mas eles não conseguem se desenvolver como pessoas, não têm resiliência, não são mais críticos, são pessoas frágeis, né? Estamos criando jovens frágeis. Bom, esse é um outro problema. Por isso, eu gostaria muito que você e seus amigos pudessem me seguir nas redes sociais. Para mim, o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é célebre ou anônimo. O que existe por aí, onde a mídia exalta uns e a minoria, e a grande maioria fica no anonimato, é completamente doente. Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de me seguir e estimular seus amigos, porque eu estou dando ferramentas de gestão da emoção para ter uma rede social diferente, para contribuir de fato. Mas eu quero te dizer que as mídias digitais, os aparelhos digitais, se por um lado nós democratizamos o acesso à informação, por outro lado, e também por outro lado nós conectamos pessoas como nunca, expandimos a sociabilidade, há uma sequela muito séria que temos, algumas sequelas muito sérias que temos que observar. Número 1, os celulares são como micro-ondas. Se você fica dormindo ao lado dele ou coloca no seu peito, isso pode trazer sequelas no futuro. Nós temos que tomar muito cuidado. Número 2, 2 horas antes de dormir, se você usar o celular, você pode bloquear os níveis de melatonina, que é uma molécula de ouro, para induzir e estabilizar o sono. Por isso, há milhões de pessoas que, embora não tenham conflitos na sua infância, têm conflitos com a sua cama, não dormem adequadamente. Número 3, os celulares e todos os aparelhos digitais, de um modo geral, mexem com o ciclo da dopamina, prazer e dor, numa velocidade jamais vista na história da humanidade, gerando dependência digital. Por isso que se você retira o celular de uma pessoa, em destaque de um adolescente, por alguns dias, haverão sintomas da síndrome da abstinência. Irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, humor depressivo, insônia e assim por diante. Então, por favor, use os celulares com inteligência. Não use ao redor de uma mesa. Isso é quase que um crime. Hoje as pessoas não conversam mais numa mesa. Eu vejo as pessoas todas assim, em volta de uma mesa, os pratos chegando, eles nem agradecem ao garçom, nem conversam entre eles. Eles são capazes de estar numa mesma mesa, conversando pelo WhatsApp, claro, e não estão conversando com as pessoas, não olham mais nos olhos, não perguntam mais nada. Estão em outro mundo, estão numa bolha, mesmo estão juntos. Há pais que mandam mensagem para os seus filhos, porque isso é muito mais prático trabalho de ir até o quarto. E de elogiar, de criticar, de aplaudir os filhos. Os pais têm dificuldade de criar uma imagem intrapsíquica solene, por isso vive em guerra as famílias. Então é mais fácil enviar mensagens. Mas cuidado, hoje nós estamos convictos que a intoxicação digital
tem entristecido a humanidade. Nunca tivemos uma geração com tanta oportunidade para sentir prazer e foi tão triste ao mesmo tempo. Só frisando que isso tem tudo a ver com amor sustentável, né? E totalmente. Tudo a ver. Porque se você não tem um amor pela pessoa, se você não consegue mais olhar nos olhos dela, né, realmente perguntar, você está bem? O que eu posso fazer por você? Como você consegue trazer proximidade com as pessoas que você mais ama? Não há amor sustentável. Tem razão, não há amor sustentável. Se o casal, quando chega, eles ficam uma parte significativa no celular. Exato. Você está trocando quem você ama por um pequeno aparelho. Ah, não, mas eu tenho... Só mais 10 minutos. Mais 10 minutos, tem que te responder essa e aquela mensagem. Olha, se você tiver 5 amigos reais, amigos que preenchem uma mão, se dê por muito feliz. Porque a maioria não tem um amigo. E muitos, milhões de seres humanos, do Oriente ao Ocidente, não é nem amigo de si mesmo. Como eles disse, não consegue se abraçar. Brincar de vez em quando com seus erros, dar risadas de alguma atitude estúpida que tem, que é suportável, e também dos outros. Mas somos algozes de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, doutor Augusto, a Gláucia, ela falou assim que começou a agir como um parceiro dela, como você diz, né, elogiando e tudo mais. Mas ela sente que ela é muito criticada por ele, como se fosse perfeito e ela não fosse nada. Como ela pode lidar com essa situação? O que ela deve fazer? O nome dela é Gláucia Oliveira. Gláucia, conviver a dois exige maturidade, inteligência e principalmente exige que você tenha paciência. Se você ama quem está ao seu redor, é claro. Se ele, por exemplo, é muito crítico, toda vez que ele tiver atitudes brandas, rápidas, não críticas, você deve exaltá-lo. Puxa, como te admiro, olha como é que você foi afetivo, paciente, como você foi resiliente. Ele vai ficar impressionado, mas não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque assim como o verão não se faz com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas, assim como uma casa se faz com milhares de tijolos, também características da personalidade não se faz com uma janela solitária. Não é um elogio que vai construir uma nova pauta. Mas se você, ao longo da sua história, começar a observar características que você acha importante e que ele tem muito pouco, e você exaltá-las continuamente, ao longo dos meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, é possível que se forme plataforma de janelas light. O biógrafo do cérebro, que é um fenômeno inconsciente, vai tecendo essas características, vai tecendo esses edifícios e espontaneamente ele vai expressando novas características de personalidade. Uma coisa importante é também a percepção dela com ela mesma, né? Ter um amor sustentável por si mesmo, a importância e a relevância disso. Isso tem fundamento muito sério. Você tem de saber, vocês todos, milhares de pessoas que estão assistindo a essa conferência sobre amor sustentável, têm de doar-se diminuindo a expectativa do retorno. Exato. Porque muitas vezes nós buscamos no outro o que nós não damos para nós. Qual que é a tese dos ciúmes mais inteligente na atualidade e que os povos e culturas precisam incorporar? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que eu não dou para mim. Se você dá atenção para você, se você se elogia de vez em quando, claro, você tem que ter consciência crítica dos seus erros, se reciclar e se reinventar e empreender. Mas se você dá sempre uma nova chance para si e para os outros, certamente você vai se tornar uma pessoa que vai se curtir mais, vai ter um romance com a sua própria história antes de ter um romance com o outro. Consequentemente, você vai apostar mais na vida, será mais seguro ou segura. Então, por favor, antes de ter um romance com outro ou com a outra, seja um apaixonado pela sua própria vida. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Eu acho que um bom segredo é esse, né? Primeiro namorar consigo mesmo, depois namorar com outro, Que né? é um termo que nós usamos muito na Academia de Gestão da Emoção. Isso, exatamente. Namore com a sua vida. Você namora com a sua vida? Você já se deu um abraço? Provavelmente
mais de 99% das pessoas que estão me assistindo nunca se abraçaram de maneira afetiva, falaram, puxa, você é um ser humano único e irrepetível. Pense nisso. Eu tenho uma pergunta da Sofia. Ela está perguntando assim, como ela lidar com os ciúmes? A Sofia. Bom, como ele disse, Sofia, ciúmes é saudade de mim. Muito obrigado pela sua pergunta. Preste atenção. Você tem de saber qual é o seu valor como ser humano. Se você não tiver um caso de amor com a sua própria história, não admirar a sua personalidade, ainda que você tenha consciência dos seus defeitos e os recicle, se você não acreditar nos seus sonhos, muito dificilmente as pessoas vão acreditar nesses sonhos. Muito dificilmente as pessoas vão te dar uma atenção que corresponda às suas expectativas. Às vezes, os outros até nos dão um certo retorno. O problema é que nós estamos com a baixa autoestima tão consolidada, ou seja, o nosso eu está tão esfacelado que nós não conseguimos prestar atenção no quanto as pessoas nos amam, no quanto elas nos querem. Para que você possa resolver os ciúmes, você tem de entender que deve exigir menos dos outros. Tem de entender que deve apostar mais em você. Tem de prestar atenção se as suas expectativas não estão muito altas. E tem de dar tantas chances quantas necessárias para você e para quem está ao seu redor. Brinque mais com a vida. Mais uma vez, reitero, relaxe mais. A vida é bela e breve, como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã, mas se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Se ela é tão breve, não erre no essencial, não erre com você. Você tem de perceber que se você não namorar a sua vida, ninguém vai conseguir expressar um amor que seja suficiente para te satisfazer. Maravilhoso, doutor Augusto. Namore a vida, né? Definitivamente devemos namorar a vida. E a próxima pergunta é da Tita Romero. Eu gostaria de perguntar, né, as pessoas me ferem muito forte. Você acha que eu tenho que seguir junto a essa pessoa ou só perdoar ou fugir dessa pessoa? Tita Romero. Tita, obrigado pela sua pergunta. Tita Romero, uma pessoa hipersensível, ela tem uma função exagerada, ou seja, a emoção dela, ela sofre um impacto muito grande dos estímulos estressantes. Então, a sensibilidade é uma função bela, mas está hiperexagerada. Uma pessoa sensível, quando alguém a ofende, fere, mas ela se recicla. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor do outro. Uma pessoa hipersensível vive a dor do outro. Uma pessoa sensível, ela pensa no amanhã para dar respostas inteligentes. Mas uma pessoa hipersensível sofre pelo futuro. Então, por favor, cuidado para você não estar desenvolvendo essa hipersensibilidade. Se as pessoas te ferem muito, o problema é que você não está tendo gestão da emoção. Você não está protegendo a sua psique. Todos os dias, critique cada ideia perturbadora. Duvide que você não consiga ser livre, leve, protagonista da sua história. Critique o seu eu hipersensível e determine estrategicamente ser mais tranquila, serena. Determine lá dentro não ser escravo do que os outros pensam e falam de si, não gravitar na órbita dos estímulos estressantes. Uma emoção doente, ela ama um eu frágil que não determina, que não duvida de tudo aquilo que controla, que não tem consciência crítica. Mas uma emoção saudável ama pessoas que usam a arte da dúvida para descaracterizar falsas crenças, crenças limitantes e tudo aquilo que o controla. Uma emoção saudável ama quem tem consciência crítica e consegue se abraçar, apostar em si, no outro. E uma pessoa que tem uma emoção saudável ama também alguém que é determinada, que não é frágil, que não se curva diante da dor. Eu estou sofrendo, mas eu não me curvo diante da dor. Eu vou escrever os capítulos mais importantes da minha história, mesmo quando o mundo desaba sobre mim, como eu digo nos livros O Futuro da Humanidade, nos livros
O Homem Mais Inteligente da História, O Vendedor de Sonhos e até no livro Armadilhas da Mente. Bom, então, por favor, não reaja pelo fenômeno bateu, levou. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu lhe digo, claro, você está desequilibrado, você é uma pessoa que não suporta a mínima contrariedade, teu eu é um péssimo consumidor emocional, compra aquilo que não lhe pertence, críticas, ofensas, rejeições, exclusões, tua paz vale ouro. Posso fazer uma pausa importante, porque isso cabe muito com o que o Carlos Eduardo falou. Ele perguntou assim, como controlar os nossos impulsos? Muitas vezes explodimos e depois nos arrependemos de nossas atitudes com o outro. Então, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Nós explodimos e o ser humano tem essa tendência no mundo todo, porque lembre-se, o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? É inconsciente. Alguém te frustrou, decepcionou, te criticou, rejeitou, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora fecha o circuito. Naquele momento nós explodimos. Explodimos porque o nosso eu é hipersensível, hiperreativo, não tem autocontrole. Quando alguém te contraria e esses fenômenos inconscientes entraram em cena, o teu eu imediatamente tem de fazer a oração dos sábios. Qual que é? O silêncio proativo. Você se cala por fora, mas grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Quem me machucou? Por que me machucou? Devo eu ser escravo, gravitar na órbita da pessoa que me estressou? Quando o teu eu começa a se calar por fora, mas gritar por dentro, ele assume a direção do script, do psiquismo, e ele, consequentemente, se torna protagonista da sua própria história. Por favor, não reajam pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação, estímulo e resposta. Caso contrário, uma pessoa impulsiva ou hiperreativa deixa um rastro de dor por onde anda, pelo tanto de tempo que vive. Assim como o amor, simplesmente só o amor, ele já ficou algo banal, só o silêncio não é o bastante. O silêncio proativo é algo inteligentíssimo, porque as pessoas falam assim, eu estou me silenciando, então eu estou concordando com o que as pessoas estão falando, eu simplesmente estou sendo, como diz? Omisso. Omisso, essa palavra, não é? O silêncio subserviente, tímido, o silêncio incapacitante, sim, mas o silêncio que nós abordamos como técnica de gestão da emoção, ele é proativo. Você se cala por fora, reitero, e começa a bombardear-te de perguntas, que é o princípio da sabedoria na filosofia, para você abrir o máximo de janelas, para ter acesso a milhões de informações, para dar respostas inteligentes para o teu filho que elevou o tom de voz, para o teu parceiro ou parceira que teve um comportamento que te constrangeu, para o teu colega de trabalho que não correspondeu às suas expectativas. Nunca se esqueça, há um potencial enorme dentro do ser humano para ele desenvolver um amor sustentável e inteligente para dar respostas que encantam os outros. Mas, sinceramente, a humanidade ela tem estado despreparada ao longo dos séculos e gerações porque ela não aprendeu a proteger a sua mente, a gerir a sua emoção e desenvolver um eu como protagonista da sua própria história. Por isso nós estamos pedindo, suplicando até que a era da educação mundial seja mudada. Da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana, como nós insistentemente falamos nos nossos cursos. É maravilhoso quando a gente pode conversar sobre assuntos onde a gente fala de gestão da emoção, onde a gente pode detalhar mais sobre nós mesmos, sobre como podemos ser felizes numa sociedade totalmente estressante. A gestão da emoção não termina nunca, né? Nós estamos sempre nos reinventando, é o teu eu dirigindo o seu próprio script, é o teu eu deixando a condição de espectador passivo para ser ator ou atriz principal do teatro da sua mente. Nossos cursos são maravilhosos, né, com suporte psicopedagógico, suporte para acolher todos os alunos. Temos também PDFs, exercícios de PDFs para auxiliar as pessoas nas dúvidas que elas têm, ou seja, muito conteúdo. Doutor Augusto, no final disso eu tenho uma surpresa, né? Antes de finalizar, eu acho que as pessoas estão precisando mais de poesia. Esse poema é do livro Armadilhas da Mente e eu gostaria que você lesse para nós. Você poderia? Ah, claro. Bom, Armadilhas da Mente é um livro que fala sobre que dentro de nós
podemos ser prisioneiros, escravos vivendo em sociedades livres, e nós precisamos encontrar ferramentas para que possamos encontrar uma verdadeira liberdade, um amor sustentável, e para que possamos não ter medo da vida e sim medo de não vivê-la de maneira inteligente, poética e sábia. Este poema... Eu acho ele maravilhoso, doutor Augusto. Eu escrevo no final dele... Do livro Armadilhas da Mente. É um poema onde a personagem Camille, Isso. que um dia vai se tornar um personagem de um filme, ela expressa para as pessoas que estão ao seu redor depois que ela saiu de um hospital psiquiátrico. Tenho saudades de quando o medo não me controlava, nem a crítica me perturbava, do tempo em que comia chocolate sem me preocupar. E livre andava sob a chuva e não ligava de me molhar. Ah, que saudades! De quando eu tomava sorvete com o nariz escorrendo, do som, o papai chegou, que me fazia sair correndo, do tempo em que me doava sem me importar em receber, e livre, não usava a culpa para me prender. Ah, que saudades! De quando eu não sofria por antecipação, por nada e ninguém vendia a paz do coração, do tempo em que meus sonhos faziam o mundo parar, e livre, não tinha medo de chorar, nem de me arriscar. De muitas coisas tenho saudades, mas a que mais cala fundo é a saudade que tenho de mim. E quando bate essa saudade no peito, penso, se eu pudesse viver outra vez, arriscaria mais ser feliz. Deixaria o vento revoar meus cabelos, teria menos medo de ser estúpida e apostaria mais em quem falha, pois não há mentes difíceis, mas chaves erradas. E tolerante, cobraria pouco dos outros e generosa, muito menos de mim. Mas não, como não posso viver outra vez, quero ao menos dilatar o tempo, fazer de cada dia um mês, deixar de ser escrava do futuro, homenagear cada minuto no presente e agradecer cada pessoa que amo por existir. Mas, acima de tudo, quero trair a morte. Como? As decepções, as angústias. Como? Sendo uma eterna amante e namorada da vida. Camila teve um diagnóstico dramático de uma doença mental, foi excluída, ferida, inclusive foi internada no hospital psiquiátrico pelo seu amado, pelo seu marido, e ela perdeu o encanto pela vida, mas Marco Polo, que é o psiquiatra protagonista desse livro, ajuda a entender que antes de namorar alguém, ela deveria aprender a namorar a vida. Por isso, ela escreveu essa poesia. Na verdade, eu escrevi na boca dela, tenho saudades de mim. Um beijo no coração, que você nunca se esqueça que não se deve se colocar num lugar indigno da sua agenda. Se coloque num lugar importante, porque a vida exige de pessoas que a namorem para namorar alguém, que a contemple para contemplar alguém, que a aplauda antes de aplaudir alguém. Peça um autógrafo para você mesmo. Um beijo no coração.